Shalom, eu vou fazer um comentário utilizando aqui o manuscrito polipecêsto, siríaco. É um manuscrito poligraficamente datado como do 1º e 2º século, que é o roteiro estrangeiro, que é um dos primeiros siríacos que surgiu, que depois veio o Serta, Medirraia, né? Então, esse siríaco aqui é um dos mais antigos que tem. Segundo, esse manuscrito traz a leitura perfeita do contexto judaico e sua cultura. Porque quando você lê Mateus 18, 17, ali 16, 17, 18, esses versos, dá a entender uma coisa que não existia no pensamento e nem na cultura judaica. Que lá no texto grego diz que quando seu irmão pecasse contra você, você tentasse convencer. Se o convencesse, gaste o teu irmão. Caso contrário, você pegava 2 pessoas e levava lá. Se ele não ouvisse aquelas 2 pessoas, e nem a ti, mas se ele ouvisse, ganhaste teu irmão. Então o que você fazia? Você pegava e levava ele perante o conselho da sinagoga. Então quando você lê o grego, ele não dá essa ideia, porque lá utiliza a palavra igreja, que é dentro do contexto semítico, ali dentro do grego, dá a entender que ele era ouvido perante, que ele ia se levava a causa diante da igreja, que na realidade não é verdade. Você levava a sua causa perante o conselho. É o conselho que julgava as questões. Toda a sinagoga tinha o conselho. Então a palavra utilizada aqui no polipecêsto é a palavra para conselho. É a mesma palavra utilizada para sinédrio, tribunal. Então vamos pegar a palavra aqui. Depois mais vou fazer a leitura para vocês verem do siríaco, polipecêsto, justamente no verso 17. Anidin lá, ne ishima anuni. Amari lá canushetá. Uane, lá canushetá, lá ne ishima. Netite Hasheb, Laha, Iha, Rampá, o Iha, Mi Kassá. Então aqui está falando, né? Antes significa e se, Dine lá, Neshima, e se depois, mais ainda, ele não ouvir eles, né? No caso, Anuna, eles, né? As testemunhas que você levou. Então, Amar Lakanushetá, Amar, diga, né? Diga para a sinagoga. Mas se ele não ouvir a sinagoga, lá Neshima, então você deve considerar ele como qualquer pecador e como um publicano, cobrador de imposto. Ele deve ser excluído, considerado um pecador publicano. Então ele era excluído daquela comunidade. Eu vou pegar a palavra canushetá, vamos utilizar o léxico da Educana, para vocês entenderem. Sinagoga, conselho, certo? Então quando você pega essa palavra conselho, ela é traduzida como sinédrio, como tribunal, certo? Porque todas as sinagogas tinham o seu conselho. Então a pessoa não era levado para ser ouvido diante dessa ideia que existe por aí, diante da igreja, não. Ele era levado perante o tribunal, o conselho, porque era o conselho que julgava a questão, e não os membros leigos. Então ali tinha a junta, tinha os rabinos que fazia o julgamento. Não tem nada a ver com essa ideia de igreja atual, que o texto grego quer passar uma ideia que não existia entre os judeus. Ou seja, até piada, né? Porque você não levava ninguém para ouvir a igreja. Você levava ele perante o conselho da sinagoga. É isso que fazia a sinagoga. Toda sinagoga tinha uma junta ali para julgar as questões, para definir as questões. Então, esse é o fato da realidade. E o manuscrito cuteriano não deixa nenhuma dúvida sobre questão a isso. Então, ele utiliza a palavra correta, canushetá, que significa tribunal, sinédrio, é a mesma palavra utilizada. Portanto, no aramaico, para quem lê, pode pegar a palavra lá, canushetá, que se refere ao sinédrio, se refere a tribunal, se refere ao conselho. Shalom, Lerei Travot.